Quem foi esse que mudou as festas do Altíssimo? Esse reino diferente falará contra Ilan-Yah. Ilan-Yah, uma palavra em hebraico, traduzindo aqui, tá até mais na frente, já está o significado, o Supremo, é um título. Oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, que é tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Eu li aqui na Daniel 7:25, Bíblia King James atualizada. Veja que esse reino diferente, viu? Esse reino diferente, ele vai perseguir esse povo, que é classificado aí como um povo santo, um povo puro, um povo do Criador. E o Criador vai permitir que esse povo caia, né, nas mãos deste governo iníquo. E esse povo tem 3 características. E eles serão perseguidos por estas características. E não sou eu que estou inventando e nem distorcendo o texto aqui não. Tá bem claro aqui, viu? Por conta do calendário, das festas religiosas e das leis. Esse povo é inteligente. Esse povo não quer receber aquele fogo que está lá em Isaías 24, 5 e 6. Eles não estão sob a ira do Criador. Estão debaixo da ira do Criador, não. Eles estão sobre o agrado do Criador. Só que eu gostaria de ler o mesmo texto, só que numa outra tradução, que é a tradução da linguagem de hoje, que diz assim: ele falará contra o Criador e perseguirá o povo do Altíssimo. Procurará mudar a lei do Criador, já mudou, e os tempos das festas religiosas. Para me mudar o tempo das festas religiosas, eu tenho que mexer no calendário, senão eu não consigo mudar. Porque o que marca um tempo é o calendário, é ele que marca. O povo do Criador será dominado por ele 3 anos e meio. Isso aqui é uma profecia dupla que já aconteceu no passado, viu? E vai acontecer no futuro, no reinado da besta. Mas você que não guarda os estatutos do Criador, é um transgressor da lei do Criador, não se encaixa em nenhuma das características do povo do Altíssimo, do povo do Criador, não se preocupe, essa perseguição não é para você. Mas você, que é um homem, uma mulher sincera e quer se alinhar à vontade do Criador, que quer entender as leis dele, que quer salvar sua família, o máximo de pessoas que você puder, então você deve entender. Você deve se alinhar à vontade do Criador. Você deve, né, guardar as leis e os estatutos do Criador. Na profecia que se encontra em Daniel 7:25 e em Isaías 24, 5 e 6, este reino iria mudar o calendário de Yahweh e as festas religiosas. O calendário do Altíssimo foi suprimido pelo calendário pagão de Roma, viu? Que nós conhecemos como calendário gregoriano. O calendário do ele foi suprimido pelo calendário. O calendário do Altíssimo foi suprimido pelo calendário pagão de Roma. Houve uma mudança nas festas do Criador. Foram substituídas pelas festas romanas. Esta profecia se cumpriu à risca. Nas igrejas atuais, em toda a cristandade, suas festas são pagãs. Vou dar um exemplo aqui de algumas. Carnaval, que nós sabemos, que foi Roma que pegou do paganismo, remodelou e trouxe. E agora os cristãos da igreja,
o povo evangélico agora tem carnaval gospel, né? Muitos, nem o carnaval gospel, não querem mais saber do carnaval gospel, que é uma aberração. Muitos vão tocar bateria no carnaval lá do Rio de Janeiro mesmo. Por quê? Porque estão evangelizando, né? Estão evangelizando. Continuando. Carnaval gospel, festa junina gospel, campais, dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, que é o dia, se não me engano, dia de São Valentim. É um dia de um ídolo, de um santo, né? Dia dos namorados, né? É o dia em comemoração a São Valentim, é verdade. E etc. Ou qualquer outra festa realizada por estas igrejas divergem absurdamente das escrituras, pois não se encontram nas mesmas. As festas do Criador foram suprimidas pelas festas pagãs de Roma papal. Então isso é uma profecia cumprida. Se cumpriu. Os estatutos deles seriam mudados e foram mudados. Eu tenho certeza que eu estou falando de pessoas que nunca nem ouviu falar. Por mais que você tenha bíblias e bíblias dentro de casa e vá regularmente à igreja, você nunca ouviu falar dessas festas. Muitos, a grande maioria nunca ouviu falar. E os poucos que ouviram falar, é que se você guardar está sob maldição. Vamos ver na história o cumprimento literal destas profecias. Veremos abaixo nos textos seguintes. No Concílio de Nicéia, foi rompido o último fio que ligava o cristianismo à sua origem, ou seja, o romanismo. O romanismo se separou dos judeus e, por extensão, se separou do Messias e da lei da Torá, certo? A igreja cristã, fundada pelo que me fugiu da memória aqui, o imperador Constantino, aquele imperador pagão, ele foi quem fundou o cristianismo, porque não existia cristianismo. Pasmem vocês, fiquem chocados. A igreja do Salvador se autodenominava, aquele povo se autodenominava Netzarim, que traduzindo significa Nazareno, seita dos nazarenos. O cristianismo, ele passa a existir, ele nasce com Constantino, o primeiro papa, o primeiro cabeça, né, a primeira liderança da igreja. Mas mesmo a igreja cristã, a igreja católica, a Roma papal cristã, ela ainda tinha algumas coisas bíblicas. Aqui a história está mostrando que essas poucas coisas, mesmo de ela estar ligada no paganismo e aderir um pouco das coisas bíblicas, agora ela se desliga completamente, 100%, né? Separou do Messias e da Torá e da lei da Torá. A festa da Páscoa até agora era celebrada na maior parte ao mesmo tempo que a Páscoa judaica, ou seja, pelo mesmo calendário. E de fato, nos dias calculados, estamos falando ainda de calendário, viu? E fixados pelo Sinédrio na Judéia para sua celebração. Mas no futuro, sua observância, ou seja, dessas festas, da Páscoa e das outras festas, viu? Sua observância deveria ser totalmente independente do calendário judaico. Por quê? Porque eles criaram um outro calendário e outras festas para substituir aquelas festas e o tempo daquelas festas. Pois olha só essa fala aqui, viu? Que tá entre aspas aqui. Olha essa fala aqui, ó. Pois é impróprio além da medida
que nesta mais sagrada das festas devemos seguir os costumes dos judeus. De agora em diante, não tenhamos nada em comum com esse povo odioso. Nosso Salvador nos mostrou outro caminho. De fato, seria absurdo se os judeus pudessem se gabar de que não estamos em condições de, não estamos em condições de celebrar a Páscoa sem a ajuda de suas regras. Aqui, no caso, é a questão dos cálculos, dos meses, dos dias, do ano, para se encontrar a data correta. Estas observações são atribuídas ao imperador Constantino e se tornou o princípio orientador da igreja, o primeiro orientador da igreja cristã, que agora deveria decidir o destino dos judeus e seu sistema original de medição de tempo. Calendário. Viu? Calendário. Está falando de calendário. Que iria mudar. E iria se desligar totalmente daquele calendário judeu, lá do Sinédrio, onde o Salvador, o Criador, instituiu desde o Jardim do Éden, que é por ele que se comemorava as suas festas e estatutos, certo? Esse homem aqui, Heinrich, é um nome alemão, é meio difícil para mim, Heinrich Graetz. Aqui é a história dos judeus, é o maior, depois de Flávio Josefo, um dos maiores historiadores judeus, viu? Sobre as histórias dos judeus. Continuando. Renuncio a todos os costumes, ritos, legalismos, pães asmos e sacrifícios de cordeiros dos hebreus e todas as festas dos hebreus, sacrifícios, orações, purificações, aspirações, purificações, santificações, propiciações, jejuns, luas novas, sábados, superstições, hinos, cânticos, observâncias e sinagogas. Absolutamente tudo judaico, toda a lei, Torá, rito e costume. E depois, se eu desejar negar e retornar à superstição judaica, ou for encontrado comendo com judeus ou festejando com eles, festejando em quê? Que festas são essas, As festas bíblicas do Criador, viu? Ou festejando com eles, ou secretamente conversando e condenando a religião cristã, fundada pelo imperador Constantino. Em vez de refutá-los abertamente e condená-los sua fé vã, então se apegue a mim o tremor de Caim e a lepra de Gease, bem como os castigos legais a que me reconheço responsável. Esses castigos legais, tem algumas fotos, algumas ilustrações, legais, cívicos, instituídos, pela lei, pelo Estado, pelo imperador Constantino. Algumas dessas está aí, berço de Judas e muitas outras formas de torturas, as mais horríveis possíveis, Então, e que eu seja um anátema no mundo vidouro, ou que minha alma seja colocada com Satanás e os demônios. Stephanes a Semana, Actório, Martírio Orientarium e Occidentalium, volume 1, Roma, 1748, página 105. Esses aí que estão ilustrados, que não dá para ilustrar todos, que é uma infinidade de formas de torturas, de meios, para que as pessoas pudessem abandonar
os estatutos do Criador, as festas de lua nova, o Yom Kippur, que são jejum, entendeu? A lei, a Torá, tudo que o Criador instituiu, foi dessa forma aí que eles faziam, que eles usavam para convencer as pessoas a abandonar este caminho. Eram estes os castigos legais que foi instituído pelo Estado de Roma, pelo imperador Constantino I Papa. Na história, uma multidão de evidências nos mostram as infinitas práticas de tortura praticadas pelos padres jesuítas em nome de Roma Papal. E estes eram os castigos legais recebidos por aqueles que se negavam a renunciar às escrituras, ou seja, a Torá, as leis e os profetas, pelas novas leis de Roma Papal. O juramento seguinte deveria ser declarado por todos os dedicados súditos romanos que aderissem ao credo. Vamos ver, é chocante, né? Não é chocante você ver essa foto de uma mulher, as pessoas com uma turquesa enorme apertando o bico do peito dela, famílias com criancinhas sendo jogadas nessas arenas para ser devorados por animais famintos. É chocante, né? Mas essas pessoas preferiram a morte do que negar os mandamentos do Criador, as leis do Criador. Entendeu? E preferiram a morte, né? Ao negar os mandamentos do Criador, os ensinamentos do nosso Salvador, e aderir às festas de Roma e às leis de Roma e o calendário de Roma. Aceito todos os ritos, legalismos, festas, feriados dos romanos, sacrifícios, orações, purificações com água, santificações por pontífices máximos, ou seja, os sumos sacerdotes de Roma, propiciações e festas, feriados, e o novo sábado, Sol Day, dia do sol, em um novo ciclo semanal. Em um calendário novo. Viu? Perpétuo. Todos os novos cantos e observâncias e todas as comidas e bebidas dos romanos. Em outras palavras, aceito absolutamente tudo que é romano, toda nova lei. Ou seja, porque a lei do Criador foi tirada, foi jogada no esquecimento, como já está profetizado. E não são poucas as profecias. Aqui nós estamos lendo na história quem foi, quando e o porquê fez essas coisas. E nós estamos provando aqui na história, né? Fortalecendo mais ainda as profecias, mostrando que de fato isso já aconteceu e foi cumprido. Então, continuando. Rito e costume de Roma e a nova religião romana. O cristianismo é uma religião romana, instituída e fundada por Constantino. Uma profissão de fé da igreja de Constantinopla no ano 325, sob o imperador Constantino. Esta era a forma de convencer as pessoas a aderir ao credo, a aderir à nova lei, a aderir às festas e às comidas de Roma. E infelizmente, esses ensinamentos, tudo que Roma fez, como já está escrito, prosperou. E muito. Vamos agora considerar especialmente os hereges, que se chamam a si mesmos de nazarenos. Viu? Nazarenos, que se chamam a si mesmos de nazarenos, ou seja, Nazarim. A história hoje mostra
Quem de fato são os hereges? Os primeiros seguidores do Messias, eles são principalmente judeus e nada mais. Eles fazem uso não apenas do Novo Testamento, mas também usam de certa forma o Antigo Testamento. Usam de certa forma o Antigo Testamento dos judeus, porque eles não proíbem os livros da lei, ou seja, da Torá. Os profetas, os escritos, prescrições da lei da Torá e aos costumes dos judeus. Exceto que eles também acreditam no Messias. Eles pregam que há um Deus e seu Filho, o Salvador, Yahushua. Mas eles são muito instruídos na língua hebraica, pois eles, como judeus, leem toda a lei, toda a Torá. Depois os profetas. Eles diferem dos judeus, porque acreditam no Messias. De resto, eles eram idênticos aos judeus. Os costumes judaicos foram dados pelo Criador. Entendeu? Foram dados pelo Criador. São verdadeiros. São maravilhosos. A única diferença, como ele mesmo mostra aqui, dos judeus, a única diferença da Igreja do Salvador é que eles criam no Mashiach, no nosso Messias, em Yahushua. A única diferença era só essa. De resto, eles criam da mesma forma, em tudo. Tinham os mesmos costumes. Né? Eles diferem dos judeus porque acreditam no Messias. E dos cristãos, percebam, tá entendendo? Que eles também eles divergiam dos cristãos, eles diferem do cristão. Por quê? A igreja primitiva do Salvador. Por que eles é diferentes dos cristãos? Porque estão até hoje vinculados aos ritos judaicos, como a circuncisão, o sábado e outras cerimônias, ou seja, dias de luas novas, sábados lunares, dias de festa designados pela lua. Jerônimo Epifânio Parnário 29, traduzido do grego. Isso aqui é a própria igreja. Isso aqui é a própria igreja que documentou isso daqui. Uma pessoa que simplesmente documentou isso. Fabrício, será que tá pausado? Vê se tá aparecendo. Continua bem no canto. Tem que bem em cima. Continua, deixa eu ver aqui se... Então continuemos aqui. Quem foi Jerônimo Epifânio? Isso aqui foi documentado. Viu? Isso aqui foi documentado. Ele foi um sacerdote cristão, ilírio, destacado como teólogo, historiador e confessor, e considerado santo e doutor da igreja pela Igreja Católica. Filho de Eusébio da cidade de Estridão, na fronteira entre a Dalmácia e a Panônia, mais conhecido por sua tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata. Vulgata, certo? Conhecida como Vulgata Latina. E por seus comentários sobre os evangelhos dos hebreus. Isso aqui é a própria Igreja Católica que documentou e escreveu. É ela relatando o que aconteceu, como ela fez, o porquê ela fez. Ela mesmo falando. Agora, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem parte das filhas que vão continuar defendendo essas práticas. Quem foi que ensinou as pessoas a odiarem as leis do Criador, a abominarem a lei do Criador?
a dizerem que os mandamentos do Criador foram abolidos na cruz. Esse maldito ensinamento, esse ensinamento mentiroso, infelizmente, né, prosperou grandemente. E muitas pessoas, por mais que mostremos evidências, provas escriturísticas, históricas, vão relutar e vão continuar no erro. Mas não será mais por ignorância, mas por decidir permanecer no erro. Os textos históricos narram de maneira cristalina, evidenciada. Como vimos acima, os seguidores do Mashiach, ou seja, do Messias, divergiam apenas em um único ponto dos Yahudim, os judeus. Eles criam no Mashiach Yahushua, de resto eles eram iguais em todos os costumes e práticas da Torá, da lei. Celebravam as mesmas festas, luas novas, sábados, Páscoas, Pentecostes, dia de jejum, cabanas e o sábado semanal. Viu? Que eles, os seguidores de Yahushua, celebravam não eram este sábado pagão, de um calendário pagão, inventado por Roma papal. Era o sábado dependente da lua e Ariá. A questão relativa à observância da Páscoa, que foi agitada no tempo de Aniceto e Policarpa, e depois no de Victor, ainda estava indecisa. Foi uma das principais razões para convocar o Concílio de Nicéia, sendo o assunto mais importante a ser considerado após a controvérsia ariana. Parece que as igrejas da Síria e da Mesopotâmia continuaram seguindo o costume dos judeus e celebraram a Páscoa no 14º dia da lua, caindo no domingo ou não. Uma visão histórica no Concílio de Nicéia, traduzido por Isaac Boyle, DDD New York, viu? Entendam bem, tá aqui a reverência, tem muitos nomes aqui em inglês. Eis a grande questão. Mesmo a religião cristã, a igreja cristã fundada por Roma papal, que antes tinha metade ali paganismo, metade criam na lei do Criador, era misturado. Agora eles separam por inteiro. Muitos da religião cristã se negaram a seguir o calendário, o novo ciclo semanal, o novo ciclo, as novas datas e dias e feriados de Roma papal instituído por Constantino. Houve um racha. Tanto que historicamente você vai ver, né, sobre houve um racha na igreja em Roma papal, uma parte sendo ocidental e a outra oriental. Então a própria história aqui está mostrando isso e o porquê, né? O porquê que eles fizeram isso, né? O que originou isso, o causador dessa situação. Uma delas foi a questão do calendário. Eles se recusaram a guardar as festas pelo novo ciclo semanal de Roma, pelo novo calendário de Roma, e continuaram pelo calendário judaico. Continuando. Sábado e lua nova, Rosh e Rodeste, ambos se repetem periodicamente ao longo do ano. A lua nova e o sábado originalmente dependem do ciclo lunar.
Originalmente, a lua nova era celebrada da mesma forma que o sábado. Tinha a mesma importância. Enciclopédia Judaica Universal, Férias, volume 5, página 410. A história nos confirma com detalhe como aconteceu as mudanças das festas de Yahweh, o Criador. Roma papal, com o fundador do cristianismo, o primeiro papa, o perverso imperador Constantino, obrigaram multidões de pessoas a renunciarem às festas bíblicas do Criador, inclusive o sétimo dia bíblico dependente da lua, que originalmente, assim como as outras festas, eram marcadas pela lua. As denominações que alegam ser detentoras do sábado bíblico enganam seus membros, prestando reverência a um sábado pagão, né, de um calendário pagão criado por Roma papal, festas tais que milhões de pessoas preferiram a morte a se renderem a essas festas pagãs. Eu vou ler aqui o Espírito de Profecia a respeito de Ellen White, porque eu falo para dois públicos, né? Eu falo para o povo adventista, os que se dizem crer em Ellen White, e para os que não creem nem conhecem ela. O que o Espírito de Profecia nos tem a dizer a respeito dos apócrifos? Então, eu vi a palavra de Yahweh, pura e inalterada, e que somos responsáveis pelo modo que recebemos a verdade proclamada dessa palavra. Vi que ela tinha sido um martelo para o coração duro em pedaços e um fogo para consumir a impureza do metal fundido e o latão, de modo que o coração possa ser puro e santo. Vi que os apócrifos eram um livro escondido e que os sábios destes últimos dias devem entendê-los. Vi que a Bíblia era o livro padrão que nos julgará no último dia. Vi que o céu seria muito barato e que nada era tão precioso que não pudesse ser sacrificado pelo Salvador, e que devemos abrir mão de tudo para entrar no reino. Manuscritos Releases, volume 16, página 34, você pode entrar lá no site e traduzir. Você pode entrar lá no site e traduzir. Então, a própria Ellen White, ela fala aqui que foi dada uma visão a ela que ela viu. Constantemente ela fala, eu vi. Então, que os apócrifos eram os livros escondidos e que os sábios destes últimos dias deveriam entendê-los. Nós sabemos que tem muitos livros do Criador que é citado, né, na Bíblia, que não estão na Bíblia. O livro de Enoque, o livro de Jazar. Quando o Salvador falou, não leste o que escreveste o profeta Natan? Quando Davi entrou no templo e comeu do pão da preposição que não lhes era lícito, ainda deu para os seus amigos? Onde é que está esse livro do profeta Natan? Você já leu? Você conhece? Em qual página? Qual página da Bíblia está? Então tem muitos livros que a Igreja Católica Romana não colocou. Pelo contrário, ela queimou multidões, pilhas de pergaminhos. Mas isso não quer dizer que o Criador estava entediado, sem ter o que fazer, e estava falando com seus profetas, né, em vão. Estavam jogando palavras ao vento. Eram profetas dele e essas palavras eram para ser observadas e entendidas. Eram orientações, eram observações.
E nós vamos continuar lendo aqui em Livro dos Jubileus, capítulo 23, página 83. Vamos lá. E eles lutarão um contra o outro, os jovens contra os velhos contra os velhos contra os jovens, os pobres contra os ricos, e o pequeno contra o grande, e o mendigo contra o príncipe, que é o poderoso, por causa da lei e por causa da e por causa da aliança. Lembre-se lá de Isaías 24, 5 e 6. Porque que o Criador está torrando a humanidade, queimando todo mundo, por conta que transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por causa da aliança. Cadê a aliança aqui? Porque eles esqueceram os mandamentos, a aliança, as festas, os meses, os sábados, os jubileus e todos os juízos e as determinações legais. Isso é uma profecia. Assim como Isaías 24, 5 e 6, assim como Daniel 7, 25. Que os estatutos, as festas, o calendário do Criador seria colocado no esquecimento. Meses, festas, sábados, tudo. Não nos falta advertência, não nos falta profecia nos alertando, nos avisando quanto a esses acontecimentos. Livro dos Jubileus, capítulo 5, página 27. Mas quando eles negligenciarem, não observarem de acordo com os mandamentos dele, então eles perturbarão sua contagem de tempo e os anos ficarão movidos de sua ordem. E os anos ficarão com sua ordem violada. As estações e os anos ficarão com suas ordens violadas, desalinhados. E eles negligenciarão as suas ordens. E todos os filhos de Israel, né? Cadê aqui? Todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos, e esquecerão as luas novas e as estações e os sábados, e eles seguirão erroneamente toda a ordem dos anos. Está profetizado. Se você for ler o livro de Jubileus, quem foi que escreveu o livro de Jubileus? Foi o anjo do Criador que ditou todas essas palavras e inspirou e falou com o profeta Moisés, lá no Monte Sinai. Mas Roma decidiu o que nós deveríamos crer e o que não deveríamos crer. Entendeu? Mas eu não sou guiado por Roma. Não é Roma que vai decidir o que eu devo crer e o que eu não devo crer. Isso é lógico, gente. O Criador, ele teve muitos profetas. A própria Bíblia afirma isso. Ah, mas não entrou no cano. Então, eles... De onde é que você tem um texto da Bíblia dizendo que eles é que são responsáveis pelo que eu devo ou não devo crer? De mudar a lei do Criador, de mudar os estatutos do Criador e todas as palavras do Criador. Onde é que está escrito isso? Pelo contrário, fala que o homem do pecado é que faria isso. Viu? O homem do pecado, esse reino de iniquidade. Nas profecias acima, incluindo Daniel 7, 25, Isaías 24, 5 e 6, e todas estas profecias contidas no livro dos Jubileus, deixam muito claras que as festas seriam mudadas, o calendário alterado, incorrendo em erros. Viu? Incorrendo em erros. As realizações das festas, pois suas datas determinadas foram alteradas, os meses,
os meses, o sétimo dia bíblico dependente da lua e as festas anuais. Olhe ao redor, você não verá absolutamente ninguém celebrando essas festas. Compare as festas realizadas pelo cristianismo com as escrituras e verá o cumprimento literal dessas profecias. Para os que alegam ser os guardadores do sábado bíblico, celebrando um sábado contrário às escrituras e pagão, estão afirmando com essa atitude que o sábado não foi mudado, que o Criador está mentindo ou que as profecias ainda não se cumpriram. A realidade não condiz com essas alegações. De fato, as profecias foram cumpridas e o Altíssimo não é homem para que minta. Tinha uma data determinada para celebrar as festas do Criador. Lá no início do estudo, vocês lembram que sempre o Criador estava falando na data determinada. Celebrareis no primeiro mês, no 14º dia do mês, ao crepúsculo da tarde. Na data determinada, ele determinou uma data. Ele tem um calendário pelo qual essas festas deveriam ser celebradas. Estas são as solenidades, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. Levítico 23, verso 4. São estas as solenidades do Criador em que convocareis as assembleias litúrgicas na devida data. No dia 14 do primeiro mês, a hora do crepúsculo é a Páscoa do Criador. No dia 15 do mesmo mês, a festa dos asmos. Em honra do Criador, durante 7 dias comereis pães asmos. Comereis pão sem fermento. Levítico 23, verso 4. Agora na tradução da Bíblia Vozes. Veja aí como é bem mais ampla. Aqui é uma Bíblia bem antiga. Veja como tem diferença. Viu? Veja como tem diferença do mesmo texto. Olha como comeram tanta informação. Observem bem. Eu aconselho a vocês a comprarem Bíblias antigas em sebos. Quanto mais antiga e vocês compararem com as novas Bíblias, mais vocês vão ver que tiraram muitas informações. Agora mesmo estão querendo tirar todo o Velho Testamento e deixar só o Novo Testamento. Muitos defendem deixar apenas Mateus, tirar todo o restante. E de fato deveriam tirar. Porque não creem, não seguem, né? Para que usar esse monte de profetas e de leis se eles não as observam? Continuando. No primeiro dia tereis uma assembleia litúrgica, não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis sacrifícios pelo fogo ao Criador. No 7º dia haverá assembleia litúrgica, não fareis nenhum trabalho servil. Dizer ao povo de Israel o seguinte: o primeiro dia do 7º mês é um dia sagrado de descanso festejado com toques de trombeta. Viu? Com toques de trombeta. E todos deverão se reunir para adorar ao Criador. Está muito quente aqui. E desce pelo meu rosto aqui o suor. Não trabalhem nesse dia e apresentem ao Criador ofertas de alimento. O dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada e todos deverão apresentar ao Criador ofertas de alimento. As seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é um dia em que começa a festa das barracas. Esta festa em honra ao Criador durará 7 dias. Levítico 23, 24, 25, 27 e 34.
alguns textos para que vocês entendam e vejam e comprovem que de fato o Criador determinou datas específicas para que se comemorem estas festas, estes estatutos. E que profeticamente está profetizado que esse calendário seria alterado, colocado no esquecimento. Que as pessoas não lembrariam mais dos meses, dos anos, das estações, de nada dessas coisas. Certo? Das luas novas, de tudo cairia no esquecimento. Livro dos Jubileus, capítulo 16, página 62. E nós abençoamos para sempre e toda a sua descendência após ele, por todas as gerações da terra. Porque ele celebrou este festival no tempo correto, de acordo com o testemunho das tábuas celestes. Por esta razão está ordenado nas tábuas celestes, no que se refere a Israel, que eles devem celebrar a festa dos tabernáculos 7 dias com alegria. No 7º mês, aceitável diante do Criador, um estatuto eterno pelas vossas gerações, né? Todo ano. Livro dos Jubileus, capítulo 16, página 62. Então, percebam que o Criador tem falado de maneira clara, de maneira bem objetiva, a respeito dessas datas. Tem uma data, tem um calendário para que se possa ser comemorado essas festas. Lembre-se do mandamento que o Criador o mandou sobre a Páscoa, que tu deves celebrá-las em sua estação, no seu tempo, no 14º dia, no 1º mês, que tu deves matá-los antes do anoitecer, e que deves comê-lo à noite, no 15º dia, a partir do momento que o sol se pôr. Livro dos Jubileus, capítulo 49, páginas 155 e 156. O Criador, assim como o 4º mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 20 e o verso 8, se não me engano é 20, verso 8, né? Que está falando sobre os 10 mandamentos. Lembra-te do dia de sábado, lembra-te do dia de Shabat. Por que lembra-te? Porque lembra-te, porque ele já havia avisado que iria cair no esquecimento, que as pessoas, né, iriam trocar o verdadeiro Shabat do Criador, o verdadeiro sábado do Criador, por um sábado espúrio, de um calendário pagão. Eu não estou me referindo somente ao dia do sol, o sábado, o domingo. Porque entendam bem, se você já estudou o calendário, se você já estudou um pouquinho, o primeiro dia da semana, no calendário juliano, já foi o dia de Saturno, já foi o dia do sábado gregoriano, que hoje é o 7º dia do sábado gregoriano hoje, já foi o primeiro dia. Ambos esses dias são pagãos. Ambos são pagãos. E lembre-se tu deste dia, todos os dias da tua vida, e observe-o de ano em ano, todos os dias da tua vida, uma vez por ano, neste dia, de acordo com a lei. É uma lei do Criador. E não adie a Páscoa de dia para dia ou de mês para mês, porque é uma ordenança eterna gravada nas tábuas celestes. No que diz respeito a todos os filhos de Israel, que eles devem observá-las todo ano no seu dia. Uma vez por ano, por todas as gerações, e não há limite de dias, porque é ordenado para sempre. Livro dos Jubileus, capítulo 49, página 157. Tem pessoas comemorando a Páscoa do Criador pelo calendário gregoriano. Uma verdadeira abominação. Não existe respaldo bíblico para isso. É um calendário pagão. Profecias
em abundância nos avisando que o calendário do Criador seria mudado. Como é que pode as pessoas, alguns que aceitam alguns estatutos do Criador, querer comemorar num calendário pagão, aonde a própria história deste calendário afirma com clareza que ele nasce, um calendário com Rômulo, no ano 756 antes do Machia. Era um calendário lunar de 10 meses, de 20 dias cada mês. Depois veio Numa Pompílios, o segundo no reinado. Um calendário agora solar. Veio Júlio César, conhecido como o Ano da Confusão. Um calendário... Gente, é um calendário pagão que tem data de nascimento. O calendário do Criador ele já existe há muito tempo. Por esta razão, o Criador ordenou os filhos de Israel a observarem a Páscoa no dia determinado, ordenado, e eles não devem quebrar nenhum osso, porque é um dia festivo, é um dia ordenado e não deve ser adiado de dia para dia, né? E mês para mês, mas que ele seja observado no dia do festival. E tu, Moisés, comande os filhos de Israel para que observem a Páscoa pelos seus dias, cada ano, uma vez ao ano, no seu dia determinado. E isto será por memorial agradável diante do Criador, e nenhuma praga os sobrevirá para matar ou ferir naquele ano, no qual eles celebrarem a Páscoa em sua época, na sua data determinada, e em todo o aspecto de acordo com a ordem dele, de Yahweh, do Criador. Livro dos Jubileus, capítulo 49, página 158. Veja que essa promessa ela é condicional. Comemorem a Páscoa conforme as minhas determinações, nas datas estipuladas que eu já determinei, já deixei esclarecido, e não virá sobre vós nenhuma praga. Mas se você fizer de acordo com as orientações, determinações do Criador, porque ele mesmo tem falado aí nos textos subsequentes, anteriores, na verdade, ele não aceita que se faça de dia para dia, de mês para mês, ou seja, em datas erradas. Tem que ser da forma que ele determinou. Sim. E qual é este calendário? Que calendário é este que o Criador criou? Qual era o calendário que Yahweh criou segundo as Escrituras? A história, os textos bíblicos, desde o começo já vem falando, né? Que a lua é um calendário lunar. Mas nós vamos deixar as escrituras falarem por si mesmas. Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 1. O Criador, ele determinou datas para que suas festas fossem celebradas. O Altíssimo não aceita de nenhuma maneira que se celebrem estas festas em datas não ordenadas por ele. Satanás sabe disso. Ele não alterou o calendário do Criador e as datas das festas porque estava entediado. É porque ele sabe que isso é uma violação da lei de Yahweh, incorre em perdição eterna para a humanidade. Tudo bem, nós temos falado ao decorrer de todo o estudo a respeito do tempo determinado, de datas determinadas pelo Criador, para que se celebrem essas festas. Mas que calendário é esse? Qual é o calendário que Yahweh criou segundo as Escrituras? Com respaldo bíblico. A história já todinha
a própria escritura ela já vem falando, a história vem falando, né? Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 14, que diz assim: o Criador disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia, né? Para separar o dia da noite, que sirvam de sinal, viu? Para marcar as festas, os dias e os anos. E assim se fez. Eu tô lendo a tradução Bíblia Vozes, viu? Você tenha cuidado. Tem umas traduções muito ruins. Você pode pesquisar em outras traduções. Você tem o celular, você pode pesquisar em qualquer tradução que você quiser. Você tem uma ferramenta muito poderosa que é a internet. Então, a própria escritura mostra aqui que os luzeiros, ele tem suas funções. E é para marcar dias, marcar as festas, os dias e os anos. Vamos ler Salmo 104, verso 19. Fizestes a lua para marcar os tempos. É a lua que marca os tempos. Também a lua, sempre pontual em suas fases, indica as épocas e é um sinal do tempo. É a lua que assinala, ou seja, que marca, que determina as festas, diminuindo a claridade até desaparecer. Bíblia Vozes, 1982, Eclesiástico 43, versos 6 e 7. Então, as escrituras nos falam com propriedade, de maneira clara, de maneira objetiva, que quem marca as festas é a lua. No rodapé, certo? Desta Bíblia Vozes, diz o seguinte, referente ao capítulo 43, verso 7. Era lunar o calendário dos judeus. As fases da lua serviam de base para a divisão do ano e para as festas. Não tem como negar isso. Está na história. Está na palavra, está nas escrituras. Só que aí nós temos um outro problema, que é a lua que marca as festas do Criador, entendeu? E isso nós sabemos que é verdadeiro. Isso é verdade, é a lua que marca as festas do Criador. Agora, nós temos pessoas que têm usado a lua nova, né? Tem pessoas que têm usado a lua nova. Ele tem usado a lua nova, certo? Como a lua nova negra. A lua nova escura. Outras pessoas com fio crescente. O primeiro visível crescente. Como lua nova. E as escrituras? Elas nos mostram de maneira clara e de maneira objetiva qual é a fase da lua, que é a lua nova, que é o primeiro dia do mês. Tem textos que nos mostram isso. Sim, tem texto sim, que fala de maneira bem clara, de maneira bem objetiva, sim. Só que nesse momento se você for pesquisar a respeito da lua nova, daquele fiozinho crescente, nas figuras de Bafomé, nos símbolos ocultistas você vai encontrar.
você vai encontrar a lua nova crescente com aquela estrelinha. Não é aquela fase. Não é mesmo, né? Eu vou ler aqui para vocês aqui. Eu vou explicar melhor a respeito do calendário de maneira mais minuciosa lá no estudo do calendário do Criador. É lá que eu vou falar de maneira mais minuciosa, entendeu? Esmiuçar ainda bem melhor a respeito desse assunto. Mas aqui vocês já vão ter uma noção, certo? Então vamos ler aqui, que inclusive está aí nessa figura do calendário, que muitos eu acredito que já viu e já está se perguntando, mas por que a lua cheia, né? Por que a lua cheia aí tá com o primeiro dia do mês? Olha aqui, ó. Tem algum texto que diz qual é a fase da lua, que é o primeiro dia do mês, que é a verdadeira lua nova? Salmos 81:4. Você pode ler na Bíblia Paulus, na Bíblia Bíblia Católica, em outras traduções, né? Que você vai, assim, ó, toquem a trombeta pelo novo mês, na lua cheia, dia de nossa festa. Salmos 81, verso 4. Então, o início do mês é na lua cheia. Eclesiástico, capítulo 43, verso 7. É a lua que determina os dias de festa. Sua luz diminui a partir da lua cheia. Viu? Bíblia Católica Online. Mas essa tradução aqui da Bíblia Vozes já fala de maneira bem clara. É a lua que assinala as festas, diminuindo a claridade até desaparecer. Qual é a lua que você entra no auge 100% e depois começa a decrescer? Não é a lua cheia? Então tem uma fase de lua que a própria Escritura mostra de maneira bem clara qual é a verdadeira lua cheia. Tem muitos mais textos de Enoque falando a respeito desse assunto, que vai estar, né, no próximos vídeos do estudo do calendário, a respeito do calendário do Criador, que eu vou estar expondo de maneira mais detalhada, mais minuciosa, certo? A história confirma a era lunar, o calendário do povo do Criador. A própria Igreja Católica confessa isto no rodapé da Bíblia Vozes. Não tem como negar, está nas Escrituras e nos anais da história. A própria Igreja Romana confessa que mudou o calendário do Criador, originalmente lunar, por outro completamente pagão de sua própria autoria. Qual sentido faz dos que alegam guardar o sábado bíblico observar um sábado de um calendário pagão? A própria autora deste calendário confessa que era outro calendário que o povo judeu e arrudim usavam. As festas do Criador são dependentes da lua, inclusive o sábado semanal. Estas solenidades vieram da eternidade e continuarão sendo celebradas na nova terra, como Isaías 63, 66, verso 23, mesmo viu. E acontecerá que toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim e adorará a minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra e de um shabat a outro. Não acredite em líderes religiosos, estudem as Escrituras. Vejam como eles mentem descaradamente. Salvem suas almas do terrível juízo. Serão julgados violadores destas leis, né, destas leis ordenadas pelo Altíssimo.
Criador de todas as coisas, nosso Abba, Yahweh, que trará juízo através de seu filho Yahushua HaMashiach. Então, no estudo do calendário, eu vou trazer ainda mais provas, ainda mais concretas no livro de Enoque, a respeito que a lua cheia, que é o primeiro dia do mês, é a verdadeira lua nova. Lembra-se, vocês estão lembrados aqui que no livro de Jubileus está falando que cairia no esquecimento, todos os filhos de Israel esqueceriam os meses, as luas novas, os anos, as festas e tudo, os sábados, lunares, tudo. Pesquisem, dê um enter aí no celular de vocês aí no Google a respeito desse crescente visível. Vocês vão ver esses símbolos em todos os ocultismos, são símbolos ocultistas. Na estátua de Bafomé, vocês vão encontrar ele apontando para este símbolo da lua crescente. Na maçonaria vocês vão ver esse crescente visível, faz parte deles. Não é esta a verdadeira lua nova, e sim a lua nova cheia, que está dizendo lá em Salmos 81, verso 4, né? Salmos 81, verso 4, toquem a trombeta pelo novo mês, na lua cheia, dia de nossa festa. Certo? Dia de nossa festa.